Boa noite, amada igreja. Sejam bem-vindos a mais esse culto online. Hoje quem vai estar liderando é a UMP, por causa do mês do jovem presbiteriano. Então vamos começar abrindo em Jeremias 1, versículo 4. Amém? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da tua madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Irmãos, nessa abertura de culto, eu queria explanar essa palavra, dizendo que nesse momento de pandemia, de crise, nós não estamos aqui por azar ou por sorte. Foi o Senhor que nos colocou nesse momento, nessa terra, para que nós possamos espalhar o Evangelho, né? Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, desde o início, e o Senhor nos colocou nessa época de crise, de pandemia. E também é importante frisar que não tem necessidade de ficar abatido ou triste porque não consegue transmitir a palavra do Senhor, ou não consegue de alguma forma espalhar o Evangelho nesse momento, né? Peça ao Senhor que Ele te mostrará um meio, mostre ao Senhor que Ele te guiará nesse caminho, nessa jornada, nesse momento de crise. Irmãos, agora vamos fazer uma oração de início do culto, em cima desse texto, em cima da mocidade. Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse culto, que os irmãos que estão em casa sejam atingidos pela palavra que vai ser ministrada, pelo louvor, Senhor Deus, e que eles cresçam, mesmo distantes do templo, mas que eles cresçam na palavra do Senhor. Que eles sejam abençoados, e eu peço que o Senhor continue abençoando cada pessoa que vai participar desse culto também. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmãos, vamos abrir o texto de Salmos 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante com a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, chamar agora o Ministério de Louvor, que vai estar nos conduzindo no louvor. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou
e lhe deu nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Declara o nome de Jesus aí na sua casa. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Jesus, quero ser como tu. Jesus, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar,
este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. A tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, amado meu, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Então, irmãos, agora nesse momento da entrega dos dízimos e das ofertas, vamos estar lendo Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma. O fruto da terra, a vossa vinde do campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Durante a ministração desse louvor, aqui vai ficar todas as contas que você pode estar fazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Também lembramos da nossa irmã Letícia, que parte dessas ofertas desses dízimos vai ser destinado a ela, que está no campo missionário. Amém? Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais.
Então agora, irmãos, a ministração com o diácono Wesley Júnior. Vamos fazer uma oração pela palavra e pela vida desse diácono maravilhoso dessa igreja. Deus, eu te agradeço pela vida do irmão, do diácono Wesley, que, Senhor, nesse momento de pandemia, está sendo um instrumento nas suas mãos para espalhar a palavra do Senhor, não apenas aqui no púlpito, como ele vai fazer daqui a pouco, mas também ele está sendo nas internets, nas mídias sociais, espalhando a mensagem do Senhor para toda a mocidade e para todas as pessoas da igreja também, Senhor Deus. Eu te agradeço pela vida dele e peço que essa palavra venha calhar os nossos corações, que seja direcionada a nós e que cause mudanças profundas no nosso ser, Senhor Deus. É isso que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Como é bom estar com vocês aqui. Obrigado, Atos, pela oração. Estou muito nervoso, com muito temor no coração. Quero trazer uma palavra para toda a igreja, mas através da juventude. Porque no mês de maio, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se comemora o Dia do Jovem Presbiteriano. E hoje, esse ano, a igreja está dando oportunidade para todas as sociedades ministrarem um domingo de acordo com o mês de comemoração. Assim como vai ter também o dia do adolescente presbiteriano, como já teve da mulher e do homem presbiteriano. Então, para a gente ser ministrados, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia de vocês, ou quem não puder, acompanhe na tela. Primeira Epístola de João 2. A gente vai ler do verso 12 ao verso 17. Primeira Epístola de João 2, 12 a 17. Então a Bíblia diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Então, um texto, eu queria dividir ele em duas partes, para a gente poder entendê-lo. A primeira parte está falando sobre o jovem, sobre o filho e sobre os pais que têm vencido o maligno. Porque a luta no nosso dia, no nosso mundo, é contra o maligno, contra os principados e as potestades. E aqui na Bíblia fica claro que jovens, vocês são fortes. E Deus então estava falando para o jovem: você é forte, meu filho. Não desanime, eu estou contigo. E a segunda parte fala sobre amar o mundo. O mundo tem coisas muito prazerosas e que trazem aos olhos do cristão muita vontade carnal. E pensando nisso, eu queria juntar as duas informações, o jovem e o mundo. Vamos começar pelo mundo. O mundo, o planeta Terra, de acordo com a Bíblia, alguns estudiosos dizem que ele tem mais de 6.000 anos, mais ou menos, aproximadamente. Não tem como a gente ter certeza. Já pela visão dos cientistas, dizem que a Bíblia tem o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. São vertentes muito diferentes e com um longo tempo muito diferente. Então a gente tem que pensar sobre isso. O mundo é muito antigo de qualquer forma. E a soberania de Deus maior ainda, porque se foi Ele que criou em 6 dias, a soberania dele é muito maior. E pensando no mundo antigo, a gente pode olhar os personagens que foram feitos, que foram tragos, que foram montados através da história. Muitos personagens que ainda jovens, como todos nós, como nós somos, jovens, mudaram a sua época, mudaram a história do planeta. Por exemplo, antes de Cristo, teve o Alexandre, que foi denominado Alexandre o Grande, que aos 20 anos ele assumiu o trono e foi um dos líderes de exércitos mais poderosos da história da humanidade, que conseguiu conquistar
muitos territórios. Mesmo assim, ele morreu muito cedo. Acredita-se que se ele tivesse sobrevivido mais, ele poderia ter tido um império maior do que o Império Romano. Ele com 20 anos. Mais para frente um pouco, teve um grande cientista, o Albert Einstein, que aos 25 anos publicou já artigos com grande importância que têm valor até hoje, que foi desmistificando grande parte da ciência. Então, aos 25 anos, ele também era jovem. Mais recente ainda, bem perto de nós, a pessoa que a gente conhece é Mark Zuckerberg, criador do Facebook, junto com seus companheiros de faculdade, que aos 20 anos ele teve a ideia de criar essa rede social, que é a rede social que teve maior influência na história da internet. Teve maior número de inscritos, né? Também uma pessoa super influente que ainda jovem fez a sua história. E também tivemos jovens que mudaram a história da igreja protestante, da igreja cristã, como Martim Lutero, que ainda jovem deu início à reforma protestante, quando ele pegou as 93 teses. Mas afinal, o que é ser jovem então? A gente falou do mundo, das pessoas que transformam o mundo, mas o que é ser jovem? O que é ser jovem para você, meu irmão? Quero que você pense e reflita sobre isso. O guia presbiteriano fala que jovem é aquele que tem entre 18 e 35 anos. Este ainda é jovem. Há outras culturas que dizem que jovem é quando você sai da infância, você já vai direto para a juventude, que não tem esse meio termo de adolescência. Tem outras culturas que dizem que para de ser jovem já quando se casa e muda então a sua vida estrutural. Mas o que é ser jovem para a igreja? Enfim, o jovem tem um poder de revolucionar o mundo. Ele pode mudar, como essas pessoas mudaram a sua época, então nós também podemos mudar a nossa época. Mas o jovem se depara com grandes dificuldades no decorrer da sua vida e no século XXI vem aumentando. Ele tem grandes responsabilidades também. O jovem foi muitas das vezes conhecido por não ser responsável, ser o irresponsável, ser aquele que questiona tudo, mas o jovem ele tem suas dificuldades. O jovem tem que estudar e trabalhar, o jovem tem estágio, o jovem tem que decidir se vai casar ou não, se vai fazer tal faculdade ou não, se agora é a hora de entrar no mercado de trabalho, como eu vou entrar no mercado de trabalho. Então o jovem tem vários pensamentos na cabeça, várias dificuldades que o mundo impõe sobre. E nós como igreja temos que auxiliar os nossos jovens, nós temos que pensar como um jovem, tratar o jovem de forma igual, porque às vezes a gente quer tratar o jovem como se ele fosse criança ainda, não dar responsabilidade. Mas quando o jovem já é uma pessoa responsável, ele tem condição de ser um líder dentro da igreja, por que não? O jovem tem condição de pregar o evangelho como o outro, o jovem já tem conhecimento. Hoje nós temos uma criação de jovens cristãos muito fortes, empenhados na palavra, empenhados em descobrir a palavra, de se aprofundar. Então, ser um jovem cristão é algo prazeroso. E a pergunta que eu faço é, como ser jovem no mundo velho, no mundo que às vezes não se encaixa? Como ser jovem cristão neste mundo? Então eu separei, para a gente responder essa palavra, eu separei em 3 pequenas partes que eu quero discorrer hoje aqui com vocês, para a gente levar e pensar sobre isso. Primeira parte, o jovem e seus relacionamentos. O jovem cristão e seus relacionamentos. Para isso, a gente vamos abrir a Bíblia em Provérbios 18, 24. O homem tem muitos amigos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmão. As amizades na juventude é muito comum. E os jovens costumam ter muitos amigos. E quando ele vai envelhecendo, boa parte vai se perdendo e essas amizades não são concretizadas. Mas por que na juventude a amizade é tão importante? O jovem cria a sua identidade através dos seus relacionamentos. Então, o jovem, basicamente, a sua estrutura mental e todo seu questionamento sobre o mundo vai muito de suas amizades, com quem ele anda, com quem ele conversa. E, às vezes, o jovem tem o costume de colocar a sua amizade na frente da família e à frente até da sua igreja. Mas isso é um meio muito perturbador e que pode causar vários problemas. A gente tem que pensar muito sobre isso. Para a gente construir uma boa amizade, para a gente construir um bom relacionamento e até relacionamentos amorosos, a gente tem que pensar
essa pessoa me edifica mais ou menos? Essa pessoa me aproxima mais ou menos de Deus? A juventude tem que ser um momento prazeroso, mas isso não quer dizer que precisa ser no mundo, que precisa ser com relacionamentos abusivos, relacionamentos que te deixam mal. Relacionamento verdadeiro, o relacionamento que te traz paz, é um relacionamento de Deus que vai te agregar. E não necessariamente a pessoa tem que ser da igreja. Às vezes a gente tem amigos fora da igreja que pode também nos trazer um abraço apertado, um abraço de verdade, de amigos. E é até uma oportunidade da gente estar pregando o evangelho para essa pessoa. E essas amizades, então, podem ser positivas ou podem ser negativas. Vai depender de com quem você anda. Amizades positivas. Na Bíblia tem umas amizades positivas. Em 1 Samuel 20, traz a amizade de Davi com Jonatas. Jonatas foi um amigo e tanto para Davi, que foi capaz de amar Davi mais do que a sua própria vida. Isso é uma amizade. Ele colocou a sua vida em risco por Davi. Isso é uma amizade verdadeira, que se entrega. Já em 1 Coríntios 15, 33, eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 15, verso 33. Fala bem assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, quando você está cercado de pessoas que só falam besteira, que só falam coisas más, que falam coisas que afligem seu coração, afligem a sua fé, ela pode te corromper, infelizmente. Então tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você tem companhia. E o coração do jovem está muito inclinado a isso. O coração do jovem está inclinado a conhecer os verdadeiros amigos e amar aqueles de tal forma como Jonatas. Mas talvez essa pessoa não seja positiva para a sua vida, seja uma pessoa negativa, que traga mais males do que benefícios. Então tem que tomar cuidado, porque as nossas amizades influenciam quem nós somos. Então, quando for começar um relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, seja de noivado, seja profissional até, você tem que saber com quem você está lidando, para saber se vai dar liberdade para essa pessoa entrar na sua vida ou não. Se vai dar liberdade para essa pessoa ter um espaço na sua vida. E como relacionamentos, a gente tem que criar um relacionamento mais importante do que o relacionamento que nós temos com nossos amigos. A gente tem que criar um relacionamento com a nossa família. E o jovem tem muita dificuldade de se relacionar com a família às vezes, porque acha que não tem espaço, porque acha que o pai ou a mãe é ditador e não tem toda essa visão. Mas os pais, os irmãos, são as pessoas que você mais pode se importar, que você pode confiar de verdade, porque eles querem o seu bem independente de qualquer coisa. Porque o pai quer o bem para o filho, a mãe quer o bem para a filha e para o filho. Então a gente tem que relacionar com nossos pais, a gente tem que contar os nossos desafios, a gente tem que compartilhar com eles, porque isso é necessário para a nossa vida. Isso é necessário para criar uma boa estrutura e identidade cristã também. E o relacionamento mais importante que eu acho é o nosso relacionamento com Deus. Deus espera se relacionar conosco. Deus quer se encontrar conosco dia após dia. Ele quer criar uma identidade contigo, mas para isso a gente tem que criar um costume, um tempo de convivência com Deus. Como é que eu posso fazer isso? Feche a porta do seu quarto, medite, ore, louve, adore e tente escutar o que Deus quer falar para a sua vida. Tente ver o Deus poderoso que Ele é. Trate Deus como seu Pai, porque Deus é nosso Pai. Ele se sacrificou por nós. Então Ele merece nosso amor, nosso afeto, nosso carinho. E às vezes a gente julga Deus como se fosse algo mal, algo perverso, que só quer ver o mal da humanidade. A gente vê esse vírus e a gente pensa que Deus que fez isso porque Ele quer ver o nosso mal. Não, Deus quer nos ensinar algo, Deus quer se relacionar conosco. E para entender isso tem que se relacionar com Ele. É questão de intimidade. E intimidade a gente constrói com o tempo. A gente vai buscando intimidade com Deus e isso vai construindo. Então não se esqueça, os seus relacionamentos influenciam quem você é. Isso não é só para o jovem, isso é para todas as pessoas. Os seus relacionamentos vão influenciar quem você é. Busque um relacionamento intenso com Deus. O relacionamento com Deus pode mudar a sua vida. Segundo ponto, para a gente tratar sobre o jovem cristão e a renúncia. Para essa parte, vamos ler Tito 2, o verso 11 a 14.
Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, quero começar aqui pelo final, no verso 14, onde fala que Deus se entregou, Ele se redimiu nossas iniquidades, Ele se entregou por nós. Ele renunciou à sua vida de Deus poderoso, Deus Filho, para morrer em nossos lugares e nos redimir. Então, por isso a gente deve renunciar. O verso 12 fala assim: educamos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justa, piedosamente. Então, eu tenho que me educar para renegar todo o mal do mundo, todo o mal da cidade. E quando eu me reeduco, eu estou renunciando o mal. Então, Deus nos redimiu dos nossos pecados para que nós fôssemos povo exclusivamente seu, exclusivamente dele, um povo de Deus, através de Jesus Cristo. Então, por isso, nós devemos renunciar às nossas paixões carnais, paixões do mal. E isso não é fácil, meus irmãos. Isso é uma dificuldade que o jovem cristão enfrenta todos os dias. É o mal que ele carrega sobre si. É o mal que ele vai enfrentar todos os dias. Então, quando a gente renuncia, a gente está deixando para trás todo o nosso pecado. E isso é construído. A gente vai construir isso. A gente vai construir uma cultura de não pecar, não cair naquele erro, naquele vício, naquele pecado. Porque às vezes a gente carrega um pecado conosco, um pecado, a gente vai falando, não, esse pecado não tem problema, esse pecado é um bicho de estimação para você. Você está criando ele, e uma hora ele vai crescer, e uma hora ele vai crescer mais, e ele vai tomar de conta da sua vida. E a gente tem que tomar cuidado com esses pecados. Esses pecados, às vezes, são pecados intocáveis no nosso coração. E a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente começa a lutar contra esse pecado, a gente quer vencê-lo a qualquer custo. A gente quer lutar dele contra qualquer custo. E então, a gente começa a lutar, a batalhar, e às vezes a gente cai de volta nesse pecado. A gente fica 2 semanas sem cometer, mas de volta a gente cai nesse pecado. E aí esse pecado a gente fala assim, o pecado me afasta de Deus. Eu não consigo me relacionar com Deus por causa do pecado. Mas não deixe essa verdade tomar seu coração. Deixe claro no seu coração que o pecado não vai te afastar de Deus. O pecado pode te aproximar de Deus. Quando você pecar, você vai correr para os braços do Pai. Você vai se arrepender e você vai tentar renunciar de novo, vai tentar se redimir com Deus. Vai confessar seus pecados totalmente para Deus. Paul Walsh fala bem assim: tenho dado a Deus inúmeras razões para não me amar. Nenhuma delas é forte o suficiente para mudá-lo. Deus é imutável, meu irmão. Se Ele te ama hoje, Ele vai te amar para todo sempre. Apesar de qualquer erro que você cometer. Em Romanos 5 fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tenha medo de confessar seus pecados, porque a graça de Deus é maior. Você nem merece, mas a graça e o amor dele é muito maior. E que Deus possa estar te abençoando nessa jornada. Que você não deixe o pecado tomar de conta. E nesse processo de renúncia, nesse processo que você está tentando transformar a sua vida em uma vida de um cristão redimido, às vezes a gente nos culpa, a gente fica se culpando. E a gente tem que lembrar que o processo de cada um é diferente. Ah, mas aquele irmão, naquela noite ele se converteu e ele já mudou todo o seu jeito. Mas foi o processo dele. Talvez ele precisava só de uma noite. Cada pessoa tem o seu processo. Pode durar semanas, dias, meses, anos. Um exemplo na Bíblia, Paulo. Paulo teve um encontro com Deus. Naquela tarde que ele ficou cego, e Deus veio em encontro com ele. E ele precisou daquilo para mudar seu pensamento, para mudar toda a sua estrutura de vida. E ele mudou completamente. Ele se transformou. Ele se renunciou tudo que ele tinha para viver através do reino e salvou vidas e vidas. E temos mensagem da Bíblia aqui escrita por Paulo para nós. Outro exemplo é Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro foi discípulo de Jesus. E ele precisou de exatamente dos 3 anos para entender o processo de renúncia dele. E aí
foi doloroso, foi sofrido. Ele negou Jesus por 3 vezes e ele encontrou o seu processo de renúncia. E depois disso, depois de virar pregador da igreja primitiva, na sua primeira pregação, ele teve a oportunidade de salvar 3.000 vidas. Estão vendo, irmãos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, que esses exemplos desses homens valorosos estejam abençoando a sua vida. Usem esse. E lembre, o processo de cada um, o processo de renúncia de cada um é individual. O seu processo é diferente, o processo de cada jovem é diferente, o processo de cada pessoa é diferente. Deus quer tratar cada um de forma individual, porque Ele quer se relacionar conosco. E a sua renúncia vai te levar a um processo de santificação. Jesus encontrou a santificação. Jesus foi santificado de verdade. Nós não. Nós não somos santos, mas a gente tem que estar em uma constante santificação da nossa alma. Quando a gente renuncia o pecado, quando a gente renuncia todo o mal, a gente está buscando a santificação em Jesus Cristo. A gente vai alcançar? Talvez no céu a gente alcance a santidade, mas aqui na terra nós nunca seremos santos. Nunca seremos como Jesus Cristo. Mas a gente tem que buscar esse processo de santidade. A renúncia vai te levar a buscar esse processo de santificação. Já vimos o jovem e seus relacionamentos, o jovem e a sua renúncia, e agora vamos ver o jovem e o mundo, que é o texto básico que a gente começou. O jovem e o mundo, o jovem cristão e o mundo. Vamos ler novamente? 15 a 17 só. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bem, irmãos, não somos do mundo, definitivamente. Mas nós estamos no mundo hoje. E nós devemos viver o mundo. Não viver como as pessoas acham que deve ser vivido. Mas nós devemos viver como Cristo nos ensinou. Como Cristo nos mostrou que devemos viver. Renunciando e nos relacionando bem. Mas o jovem tem uma dificuldade de viver entre a igreja e o mundo. E tem muitos jovens que entram naquela fase de que eu fico um pé na igreja e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Um estudo americano, chamado do Barna Group, eles relataram lá alguns motivos que afastam um jovem da igreja. Eu trouxe 2 dos motivos. Qualquer um dos irmãos que quiserem pesquisar, só pesquisar lá no Google, vai dar certo. Vocês vão ver todos os motivos. E é da igreja americana, tá? Não é da igreja brasileira. Mas que eu achei muito pertinente para o nosso meio. Primeiro, experiências superficiais. Os jovens têm experiências superficiais dentro da igreja. E lá fora eles vivem intensamente. Isso é culpa da igreja? Isso é culpa da liderança? Acho que de um pouco cada. A gente tem que promover essas experiências. Mas a experiência só vai ser realmente profunda se for o encontro verdadeiro do jovem, se o jovem tiver afim. Eu tenho um exemplo na minha vida, quando eu fui para Cavalcante, Goiás, 2015, eu não tinha uma experiência com Deus tão marcante. Lá eu pude ter essa experiência com Deus, uma experiência profunda que Deus se revelou claramente a mim. Então, você jovem que está buscando essa experiência, que está com esse medo de viver no mundo, viver na igreja, que tem essa dificuldade, busque experiências com Deus. Não deixe que os outros façam por você, não viva pelos respingos dos outros, mas busque a experiência com Deus. Quem vai em projetos missionários, campanhas missionárias de férias, pode sentir. Na missão, quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem uma experiência diferente com Deus. A gente encontra Deus verdadeiramente de uma forma diferente. É claro que tem outros meios também. Eu estou falando da minha experiência. A minha experiência com missões é muito forte. E Deus se revelou muito a mim. E eu pude entender que eu estou do mundo, mas eu não sou do mundo. E eu quero levar mais pessoas para fora do mundo, para a glória eterna. E eu espero que você encontre essa experiência profunda com Deus também. Outro meio que eles falam lá é sobre igrejas superprotetoras. Às vezes na igreja protege demais os jovens. Não deixa os jovens fazerem programações da forma que eles querem para
abraçar todos os jovens, para sentir os jovens. Às vezes a igreja deixa o jovem preso naquela doutrina, preso naquele meio conservador até demais, cheio de religiosidade. E a igreja não pode ser assim. A igreja tem que entender que a cultura do jovem é diferente, deixa eles fazer as programações e conversar da linguagem de jovem. E é por isso que eu amo a igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana permite que o jovem lidere jovem, adolescente lidere adolescente, criança lidere criança. E através da nossa sociedade a gente tem essa experiência. E isso com certeza muda vidas. E a gente tem que permitir isso, a gente tem que deixar claro, por isso que tem um conselheiro para acompanhar esse trabalho. Mas a igreja não pode ser super protetora demais. Tem que deixar o jovem trabalhar também para ele sentir. E falando de jovem e o mundo, a gente não pode esquecer do jovem mais top da história, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi jovem. Em Lucas 3:23, você pode ir lá ler depois, fala que Jesus começou seu ministério aos 30 anos. 30 anos é jovem ainda. De acordo com a igreja presbiteriana, né, o guia, de 18 a 35 é jovem, então Jesus era um jovem também. Então ele começou seu ministério como jovem. Ele esteve aqui como jovem, ele foi tentado como jovem. O diabo tentou ele 40 dias no deserto. Ele pôde sentir dores humanas, ele pôde sentir a perda quando ele sentiu de Lázaro, e ele chorou, ele sentiu como nós. Ele era um jovem como nós, mas um jovem que renunciou aos seus prazeres. Foi um jovem que soube escolher suas amizades, ele escolheu 12 para andar com ele, para se relacionar com ele. Nós temos que ser jovens como Jesus era. É muito difícil, né? Porque ele era perfeito, ele é santo, nós não. Mas a gente tem que se espelhar nele, buscando a santidade. E não se esqueça, assim, eu estou falando tanto para a gente ser jovem cristão, ser jovem da igreja, mas não se esqueça de uma coisa, Jesus esteve entre os pecadores. Nós temos que estar entre os pecadores. Jesus esteve no mundo, ele viveu o mundo. Ele não cedeu aos pecados do mundo, mas ele viveu no mundo. Nós vivemos no mundo, então nós temos que ir atrás de quem está no mundo. Ele andou com prostituta, ele dormiu na casa de republicano e ele amou todos. Ele amou todos de forma sem igual. Então nós temos que amar todos da mesma forma. Assim, mais do que a nós mesmos. Porque o amor transforma, o amor muda. E às vezes a gente perde muito jovem por falta de amor. A gente perde muitos jovens por falta de abraçá-los, da igreja acolher. Tem tantos jovens aí perdidos querendo um encontro com Deus. Agora no carnaval, a gente teve a oportunidade do Origem de ir num bloco de carnaval. E a gente pôde sentir, as pessoas estão lá alegres, felizes, mas elas faltam amor. E quando você fala da mensagem, quando você entrega o verdadeiro amor, elas se sentem abraçadas. E a gente pôde abraçar, porque a gente foi sem preconceito, a gente foi sem julgar. Porque na Bíblia fala, não julgueis uns aos outros, para que diante ao Pai não seja julgado sobre isso. Só Deus pode julgar as pessoas. Nosso dever aqui é amar, porque Jesus amou. Jesus soube se relacionar. E concluindo, o mundo pode parecer maravilhoso. O mundo é maravilhoso para a carne, para a consciência da carne, para a soberba da vida. Mas não deixe o mundo tomar espaço demais na sua vida. Não deixe o mundo ser mais importante que Jesus Cristo, que ser mais importante que a igreja. Jesus é real. Ele veio, mas ele não veio para ficar aqui dentro da igreja, nas quatro paredes, ele veio para o mundo. Então nós temos que ir para o mundo, pregar o seu evangelho, pregar o amor de verdade. E a gente não pode se esquecer que o maligno está aí. Ele está tentando nos enganar, ele está tentando nos soldar, mas Deus fala assim para a gente: filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes. E ele fala de novo, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Jovem, então, você jovem, você que se identificou com essa palavra, mantenha a sua fé. Transforme seu coração dia após dia. Renuncie seus pecados, suas dores, suas vontades, tudo para ver o amor de Jesus Cristo. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Não esqueça dessa palavra. Você venceu o maligno todos os dias. Você já foi crucificado com Cristo. Deus já te redimiu. Apenas se arrepende dos seus pecados. Vamos lutar contra o maligno. Vamos lá fora pregar para salvar vidas. Vamos distribuir o amor nesse tempo tão difícil. Vamos distribuir o amor por mensagem, por videochamada,
da forma que for possível. Mas não vamos nos esquecer que Jesus Cristo é o maior exemplo de jovem nosso. Que possamos ser jovens cristãos que transformam o mundo, como vários outros que transformaram o mundo, nós também podemos. E lembrando que juntos nós somos mais fortes. Amém? Quero fazer uma oração então para a gente estar encerrando. Se essa palavra se identificou com você, renuncie todos os dias. Busque mesmo um relacionamento com Deus. Construa isso dia após dia. Tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos falando do Teu amor, falando da Tua palavra. Muito obrigado por permitirmos sermos jovens presbiterianos que vivemos na Tua presença, que somos construídos dias após dias, que o Senhor nos desconstrói e constrói de novo. O Senhor nos ensinou sobre renúncia, sobre relacionamentos, que possamos construir tudo isso na Tua presença, que possamos construir amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros, possamos ter em nossos corações a vontade de renunciar aos nossos pecados, às nossas vontades, os nossos desejos para viver os Teus, Pai, porque os Teus são perfeitos, os Teus são agradáveis, Deus. Que possamos viver no mundo, mas que possamos viver com Cristo no mundo, possamos ser o diferencial desse mundo. Esse mundo precisa do nosso amor, precisa do amor de Jesus Cristo. Que possamos ir lá e falar do amor de Jesus Cristo e levar isso para nossas vidas, Deus. Não nos deixes esquecer dessa palavra jamais. E quando pecarmos, que possamos ter um coração arrependido, Pai, para encontrar de novo o Senhor, porque o Senhor vai estar nos amando e nos esperando, Pai. Não deixe o maligno tomar conta do nosso coração, porque nós somos fortes e nós revestimos toda a palavra do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.